Amém? Êxodo 25, verso 9, que diz assim a palavra de Deus. Deus falando com Moisés. Deus diz assim para Moisés: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences ou utensílios, assim mesmo o fareis. Então Deus fala para Moisés que ele vai abrir para Moisés a sua casa, ele vai mostrar os seus aposentos para Moisés. E quando Deus mostra os seus aposentos celestiais para Moisés, ele mostra que lá no céu tem o altar do incenso, o altar do holocausto, a mesa dos pães da proposição e a menorá. E aqui no verso 40, você vê comigo aqui, meu irmão, minha irmã, no verso 40, Deus ainda repete para Moisés: atenta, pois, que o faças conforme é o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então é como se Deus tem a casa dele, ele diz assim: vou abrir minha casa para você, Moisés. Aqui no céu é assim, então você copia o tabernáculo exatamente como você viu aqui no céu. Então esse é o tema que nós vamos trazer hoje, meus irmãos, nessa mensagem. Louvado seja o nome do Eterno. O tabernáculo terrestre como modelo do tabernáculo celestial e a Torá como padrão de vida no reino celestial. Então nós vamos ver, meus irmãos, que o que Deus nos traz ali na Torá é o padrão de vida dele, tanto os utensílios quanto os mandamentos. Então você vai ver aqui, irmãos, hoje nos reunimos para meditar em um tema que toca o coração da nossa fé. O tabernáculo terrestre como modelo do celestial e a Torá como padrão de vida no reino. O Eterno nos revelou em sua palavra que aquilo que foi mostrado a Moisés no monte não era uma invenção humana, mas reflexo da realidade eterna. A casa eterna do Eterno é exatamente, meus irmãos, o tabernáculo e seus utensílios. Em Êxodo 25, 9, 25, 40, como lemos agora, o Senhor ordena que o tabernáculo seja construído conforme tudo que eu te mostrar para modelo e para modelo de todos os seus móveis. Ou seja, os utensílios que Deus está mostrando para Moisés, ali no capítulo 25, são os móveis que tem no céu e como a gente vai ver agora no transcurso dessa mensagem. E o próprio livro aos Hebreus, capítulo 9, verso 23, vamos aqui, meus irmãos, no livro aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 9, versículo 23 e 24, você vai ver, meus irmãos, esse mesmo ponto sendo levantado. Hebreus, capítulo 9, verso 23 e 24, meus irmãos, que é dito assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então você veja bem que o santuário feito por mãos era a figura do verdadeiro. Era exatamente o mesmo santuário feito na terra por Moisés, era uma figura do verdadeiro que está no céu. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, que se vamos morar na casa do Pai, precisamos compreender que não apenas o tabernáculo terrestre é uma representação do celestial, mas que obedecer à Torá é viver segundo o padrão do céu. A Torá não é apenas uma instrução terrena, mas revelação do modo de vida dos seres celestiais. Irmão, quando você está lendo a Torá, e ali é colocado para mim, para você, algum mandamento, não é um mandamento, meu. É o modo de vida dos seres celestiais, dos anjos.
A gente vai ver os anjos, os seres que estão nos céus, criados por Deus, todos obedecem aquelas instruções que nos foram dadas, para que possamos também vivê-la não somente aqui, mas lá, já preparados com o que vivemos aqui. E Yeshua, por isso que Yeshua insistiu em que se observe a Torá, como vemos em Lucas 16, 17, João 5, 46, 47, em Lucas 16, 29 e 31, Mateus 5, 17, 19 e tantos outros textos que tem na Bíblia. Amém? E Yeshua insistiu para que observássemos a Torá, porque é o estilo de vida dos seres celestiais, não só do Yeshua, como do Eterno, como dos anjos. Amém? Então, aqui o tabernáculo é a sombra do celestial. O tabernáculo terrestre foi construído segundo o modelo mostrado por Deus. Não era fruto da imaginação de Moisés, mas reflexo da realidade celestial. Hebreus 8, verso 5, nos lembra que os sacerdotes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Em Apocalipse 15, verso 5, nos mostra: abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho. Quando João, ele tem uma visão, ele vê o céu aberto, João também vê que Deus mostra para João os utensílios de sua casa. E quando João observa, ele vê, é o tabernáculo. Aleluia. Amém? Isso significa que o tabernáculo terrestre é apenas uma cópia, uma sombra, uma representação do verdadeiro tabernáculo que está nos céus. Assim, quando Israel viu o tabernáculo, estava contemplando uma figura da casa do Pai. Cada detalhe, a arca, o altar, o incenso, o véu, apontava para realidades eternas. O culto terreno era a participação no culto eterno. Aleluia! O serviço sacerdotal e o altar celestial. Irmãos, observa que interessante. Em Apocalipse capítulo 8, verso 3, revela: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, diante do trono de Adonai, tem o altar de ouro, o altar de incenso. E no templo, no tabernáculo, você tinha o mesmo altar de ouro, o altar de incenso, em frente à Arca da Aliança, onde mora o Eterno. Aleluia! Então aqui vemos que há um altar celestial e diante do trono de Deus. E uma coisa interessante, meus irmãos, que João está vendo o anjo oferecer incenso diante do altar de Deus. Amém? O anjo ali trabalhando como um sacerdote. Amém? Então observa bem que o anjo está vivendo o que é ali diante de Deus? A Torá do Eterno. Amém? É o modo de vida dos seres celestiais. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, mostra que abriu-se no céu o templo de Deus no céu. E a arca da sua aliança foi vista no teu templo. Então, Apocalipse 11, 19, Deus abre novamente a sua casa no céu e João contempla o templo de Deus, o tabernáculo de Deus e a arca da aliança no templo. O que era feito no tabernáculo terrestre, o incenso, os sacrifícios, a arca, não era apenas ritual humano, mas sombra de realidades celestiais. Todos esses instrumentos estão sendo realizados nos céus, irmãos, nesse momento. Aleluia! O culto terreno nos conecta ao culto eterno. Quando o sacerdote queimava incenso, estava refletindo o incenso oferecido diante do trono pelo anjo, como nós vimos agora em Apocalipse 8:3. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, estava refletindo Yeshua entrando no próprio céu. Você vai ver, irmão, que a carta aos Hebreus, o livro de aos Hebreus, no capítulo 7, amém? Capítulo 7, ele vai descrever Yeshua como sumo sacerdote no céu. Amém? Olha bem, meus irmãos. Ele diz aqui: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, Yeshua é o sumo sacerdote das coisas celestiais. Louvado seja Deus! Ele entra no Santo dos Santos. Então, nós vemos que o sumo sacerdote na terra simboliza o sumo sacerdote Yeshua no céu. Aleluia!
a Torá como padrão do céu. A Torá não é apenas terrena, mas revelação do modo de vida dos seres celestiais. Você, meu irmão, minha irmã, que se prepara para ser um ser celestial, nós temos que nos preparar para tal, nós temos que entender que a Torá não foi dada a nós para ser mandamentos, mas foi dado para nós para a gente já ter o estilo de vida do céu. O salmista Davi, ele declara: a Torá do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele bota a Torá como perfeita. Em Deuteronômio capítulo 30, de 11 a 14, Deus afirma para Moisés que sua palavra não está longe, mas próxima de nós, em nossa boca e em nosso coração. E Yeshua confirma isso em Mateus 5, 17 a 19. Ele diz: porque não penseis que vim revogar a Torá, ou seja, anular, ou os profetas. Não vim anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um Yud, nem um Tio ou Kotes jamais passará da Torá até que tudo se cumpra. Em Lucas 16, 17, Yeshua diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio da Torá. Em João 5, 46, 47, Yeshua nos mostra que crer em Moisés é crer nele mesmo, porque Moisés escreveu nele, sobre ele. Portanto, obedecer à Torá é viver já segundo o padrão do reino. A Torá é o presente do eterno, revelando o modo de vida dos seres celestiais. Você, meu irmão, quando está orando Shacharit, Minha, Arvit, você está adotando o padrão que já é realizado nos céus. Quando você guarda o Shabat é guardado também pelos seres celestiais. Quando você celebra as festas do Eterno, principalmente as 7 festas de Levítico 23, a Torá, você está ali vivendo também que essas festas são celebradas nesses tempos determinados no céu. Inclusive, já falamos aqui várias vezes, em Gênesis 1:14, foram criadas as 7 festas do Eterno antes da criação de Adão. Ou seja, essas festas já eram criadas, já existiam antes do homem. Então, quando guardamos os mandamentos, estamos ensaiando a vida no céu. Aleluia! O contraste entre obediência e desobediência. Em Lucas 16, 28, 31, mostra que a condenação vem pela rejeição da Torá e dos profetas. E Yeshua fala que o rico em tormento pede que seus irmãos sejam advertidos. Mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Se você observar aqui, meus irmãos, o texto da palavra de Yeshua em Lucas capítulo 16, a gente vai aqui em Lucas capítulo 16, e Yeshua nos fala, meus irmãos, sobre o padrão de vida da Torá, e ele vem dizer aqui em Lucas 16, irmãos, no versículo 27, ele fala da parábola do rico e do Lázaro. E no versículo 27, meus irmãos, Yeshua vai dizer claramente, amém? Ele fala que o rico pede para Abraão, o rico está no inferno, Abraão está no céu. E o rico diz para Abraão: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes, Lázaro, que está salvo, na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Você veja bem, irmãos, o rico está querendo que Lázaro vá pregar a Torá para os seus irmãos. Lázaro já estava salvo. E qual o objetivo do rico? A fim de que não venham para esse lugar de tormento, não vá para o inferno. E Yeshua que está falando essa parábola. E Yeshua bota na boca de Abraão as seguintes palavras: disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não querem ir para o inferno? Tem Moisés e os profetas. Moisés é a Torá, é o estilo de vida. Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia que Yeshua manda para não ir para o inferno, para não ir para o lugar de tormento. E aí, na parábola, diz o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E Yeshua insiste com Abraão no verso 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, se não ouvem a Torá e os escritos dos profetas, tampouco acreditarão ainda que um dos mortos ressuscite. Abraão está dizendo: fé, salvação e fidelidade, Yeshua que está dizendo na boca de Abraão, é obedecendo a Torá e os profetas. Aleluia! E aqui vemos, irmãos, também em Apocalipse capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos. E aqui você vai ver, irmãos, que o Apocalipse diz quem são os santos. E ele diz: aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que estão na Torá,
e a fé em Yeshua, que está na Brit Hadashah, Novo Testamento. Então você vê que no Apocalipse, quem é santo? É aquele que guarda a Torá e as palavras de Yeshua. Isso está em Apocalipse 14, verso 12. Em Apocalipse 22, 14, diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Onde estão os mandamentos de Adonai? Estão na Torá. E possa entrar na cidade pelas portas. A obediência é o caminho para escapar da condenação e entrar na casa do Pai. A desobediência leva à perdição, mas a Torá é o padrão do céu, e rejeitá-la é rejeitar o próprio reino. Aleluia! O tabernáculo como casa do Pai. E Yeshua disse em João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas. E Isaías, capítulo 2, verso 2 e 3, ele profetiza que todas as nações subirão à casa do Senhor para aprender a sua Torá, irmãos. Oh, que coisa tremenda! Isaías está dizendo, isso vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque quem não cumpre Torá está derrotado. E quem cumpre Torá está salvo. Apocalipse 21, 3 revela: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Então, irmãos, depois que passa o céu e a terra, o que João vê que sobrou? O tabernáculo de Deus. E o que é o tabernáculo? É o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, menorá, o altar do holocausto, a mesa de bronze. Amém? E é isso que João vê. Depois que o céu e a terra passa, o tabernáculo continua. Aleluia. A Torá continua. Habitar na casa do Pai é viver segundo o padrão da Torá. O tabernáculo terrestre nos ensina sobre o celestial. A casa do Pai é lugar de obediência, de santidade e de comunhão. Se queremos morar lá, precisamos aprender a viver segundo o padrão da casa. É o padrão que vive os seres celestiais, os anjos celestiais, os querubins, os serafins, os arcanjos e Yeshua. Se queremos morar lá, Deus já está dizendo, o padrão aqui é esse, vem para cá. E ele mandou o filho dizendo, passa o céu e a terra, mas não passa um tio da Torá. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. E Yeshua como cumprimento e revelação. E Yeshua não apenas confirma a Torá, ele é a Torá viva. João 1,14 declara, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, tabernaculou entre nós. A palavra usada por João não é habitou, é sheeno, tabernaculou. Em Hebreus 9:24, mostra que Yeshua entrou no próprio céu, não em figuras. Ele é o sumo sacerdote que ministra no tabernáculo celestial. Irmão, Yeshua é o sumo sacerdote. Nós somos chamados para ser sacerdotes também. Seguir Yeshua é seguir o padrão da Torá. Ele é a Torá viva, a palavra encarnada, a palavra que virou carne, o verbo que se fez carne. Obedecer a ele é obedecer a Torá. Ele nos conduz ao tabernáculo celestial, a casa do Pai. A casa do Pai é o tabernáculo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Implicações práticas para a vida da congregação. Obediência à Torá não é legalismo, mas vida celestial antecipada. Vocês estão entendendo, irmão? Obedecer à Torá não é legalismo, legalidade. Obedecer à Torá é viver o que vai acontecer depois agora. Deus diz o seguinte, vive agora para continuar vivendo comigo. Guardar o Shabat, celebrar as festas fixas, que são os Moed, viver os mandamentos. Tudo isso é ensaio da vida do reino. Em Romanos 7:12, Paulo declara, a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Aleluia. 1 João, capítulo 2, 3-6, afirma que quem diz estar em Yeshua deve andar como ele andou. E também 1 João, capítulo 3, verso 4, diz, meus irmãos, no original diz que pecado é a transgressão da Torá. Aleluia. João, ele fala isso, que o pecado é a transgressão da Torá em 1 João 3:4 no original. Amém? A vida messiânica, a vida da congregação, é uma vida celestial já manifestada na terra. Quando obedecemos à Torá, você quando está fazendo o Shacharit, os anjos estão fazendo o Shacharit também. E Yeshua também está, o Eterno está. Você quando está fazendo o Arvit, o Eterno está fazendo, e Yeshua também, os anjos, serafim e querubim, os anjos que estão de volta de você estão fazendo. Aleluia! Estamos vivendo segundo o padrão do céu. Estamos ensaiando a eternidade.
Aleluia! Chamada congregação, se vamos morar na casa do Pai, precisamos aprender a viver segundo o padrão da casa. O tabernáculo terrestre nos ensina sobre o celestial. A Torá nos revela o modo de vida dos seres celestiais. E Yeshua nos chama a obedecer e viver já segundo esse padrão. Deus, irmão, não deu a Bíblia para inventar. O que está na Bíblia é o padrão que está na Torá, o padrão que deve ser observado. Que cada um se comprometa a viver a Torá como expressão da vida eterna, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, que nossa vida seja reflexo da casa do Pai. Recapitulando, meus irmãos, o tabernáculo terrestre é o modelo do celestial. A Torá é o padrão do céu. Torá, meus irmãos, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o padrão do céu. E Yeshua é o cumprimento e revelação. Se vamos morar no céu, na casa do Pai, precisamos viver já segundo o padrão do céu. Que o Eterno nos capacite a andar em sua Torá e seguir Yeshua, nosso sumo sacerdote, até o tabernáculo celestial. Queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.